Olá a todos. Bem, essa aula será uma aula de exercícios. Nós vamos trabalhar exercícios sobre vetores. Nós temos dois objetivos aqui. Primeiro é complementar a teoria exposta nas videoaulas anteriores e, ao mesmo tempo, que aí seria o nosso segundo objetivo, nos aperfeiçoar e praticar mais este conceito. Então vamos para o nosso primeiro exercício. Então, dados os pontos A, B e C, com suas respectivas coordenadas, determine o ponto D, de modo que AB seja igual a CD. Então, vou fazer aqui um desenho do nosso plano cartesiano, para poder facilitar a visualização. Então, nosso ponto A tem coordenadas 2, 1. Então, a gente dá 2 passos para a direita, 1 passo para cima. E marca o nosso ponto A. Então, esse cara aqui é o nosso ponto A. Já o ponto B tem coordenadas 3, menos 2. Então, eu dou 3 passos na direção do eixo X, 2 passos para cima. Então, eu marco o ponto de encontro, seria mais ou menos por aqui. Ah, não, perdão, é 3 menos 2. Ponto B, 3 menos 2, então como o y é negativo, dou 2 passos para baixo. Então, uma coisa mais ou menos por aqui. Então, deixa eu só melhorar aqui meu desenho. Então, como é 3 menos 2, então o ponto, na verdade, está mais ou menos por aqui. E o ponto C tem coordenadas 5, 1. Então, digamos, bem, 5 passos. Então, 1, 2, 3... 4, 5. Vamos dizer que é mais ou menos por aqui. Então, 5, 1. O meu ponto C está mais ou menos por aqui. E o objetivo é descobrir qual é o ponto D, de modo que o vetor AB seja igual ao vetor CD. Comentários sobre essa solução. Primeira coisa, eu vou construir o vetor AB. Antes de mais nada. E aí, a gente precisa verificar se o enunciado faz sentido. Lembre-se que vetor não é algo estático. Para você construir o vetor, você precisa de 3 informações: direção, sentido e módulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para você construir vetor, o vetor não precisa ficar enraizado. Ele é algo que vai se movendo ao longo do plano cartesiano ou do espaço tridimensional. Porque, por exemplo, se eu falasse, determine o ponto D de tal modo que o segmento orientado a B fosse igual ao segmento orientado a CD, não faria sentido essa pergunta, na verdade não teria resposta, seria impossível responder. Na verdade, não é nem impossível. A resposta é, não existe, porque você teria origens diferentes. Como o vetor pode ter origens diferentes desde que você preserve direção, sentido e módulo, então, essa pergunta faz sentido e mais ainda, dá para perceber que esse ponto é único. Para cada ponto C fora do vetor AB, existe um único ponto D, de tal modo que se você transportar esse vetor para cá, digamos mais ou menos por aqui, o vetor CD vai ser igual ao vetor AB. Agora, como é que nós vamos expressar por meio de vetores no R2, as coordenadas do vetor AB? Porque a gente viu na videoaula passada como expressa o vetor, só que a origem do nosso vetor estava coincidindo com a origem no plano cartesiano. Se você modificar a origem, isso vai modificar a forma algébrica do vetor? Geometricamente a gente sabe que não altera. Se você preserva a direção, sentido e o módulo, o vetor é o mesmo. Mas e algebricamente? Bem, observe o seguinte, que se você construir o vetor OA, deixa eu só me ajeitar aqui, e o vetor OB, nós sabemos o seguinte, que o vetor OA mais o vetor AB, vamos lembrar como é que é a soma? Saiu da origem e foi para o ponto A. Aí depois do ponto A foi para o ponto B, isso quer dizer que você saiu da origem
e chegou no ponto B. Bem, então você isolando o AB, você tem que isso aqui é OB menos OA. E aí, qual é a conclusão dessa conta? Que a gente pode calcular as coordenadas do vetor AB, e aí eu vou escrever uma fórmula que, apesar de rigorosamente falando não ser correta, mas a gente escreve assim para, vamos dizer assim, para uma melhor fluidez da nossa conversa. Quer dizer o seguinte, que o vetor AB é você pegar as coordenadas do ponto B e subtrair pelas coordenadas do ponto A. Aqui eu não estou subtraindo pontos, porque nós não sabemos, nós não definimos somas e subtrações de pontos. Nós definimos somas e subtrações de vetores. O que está escrito aqui, que é uma convenção aqui, é que as coordenadas do ponto B devem ser subtraídas pelas coordenadas do ponto A. Que, afinal de contas, esse B foi obtido pelo vetor OB e este A foi obtido pelo vetor OA. E aí a gente pode pensar até naqueles princípios da física, né, de variação. A gente sempre pega uma quantidade final menos a quantidade inicial. Então o vetor AB é o ponto final menos o ponto inicial, ou seja, a extremidade menos a origem. Agora voltando para o nosso exercício. Então eu tenho, o que seria o vetor AB? B menos A. Então seria 3 menos 2 menos 2 menos 1. E o D? Como o D a gente ainda não conhece, vamos chamar de D ponto XY. E aí o nosso objetivo é descobrir qual é o valor de X e qual é o valor de Y. Então nesse caso, seria X, que é D menos C, ponto final menos inicial. X menos 5 y menos 1. Efetuando as contas, aqui nós vamos ter 1 menos 3 sendo igual a x menos 5, y menos 1. Primeira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira coordenada do lado direito. Então, 1 é igual a x menos 5, o que nos leva a que x é igual a 6. Então essa é a primeira informação da nossa resposta. E a segunda coordenada, vou colocar aqui do lado, a segunda coordenada do lado esquerdo, que é o menos 3, tem que ser igual à segunda coordenada do lado direito, que é y menos 1. Então, isolando o y dessa expressão, o nosso y vai ser igual a menos 3 mais 1, menos 2. Então, nós temos essa segunda informação e já podemos expressar a nossa resposta. As coordenadas do ponto D são x igual a 6 e y igual a menos 2. Que o desenho até parece, né? Porque, bem, então aqui nós deveríamos estar na mesma altura e realmente a gente foi um pouquinho, o ponto D está um pouquinho à direita da coordenada 5. Então, esses são os conceitos básicos de construção de vetores a partir de pontos. Vamos resolver mais um exercício. Vamos para o nosso próximo exercício. Determine os valores de Mn de modo que os vetores U e V, dados por essas coordenadas, sejam paralelos. Então, como eu não comentei anteriormente que são vetores paralelos, é importante ter cuidado que uma coisa é dizer que, imagina que aqui essa caneta representa uma reta e essa caneta representa outra reta. Então, essas duas retas são paralelas. Essas duas retas não são paralelas, porque aí pensa reta como algo que se estende para o infinito. Essas retas são coincidentes. Agora, como o vetor é algo sempre móvel, então nós vamos padronizar a seguinte nomenclatura. Sempre quando eu digo que dois vetores são paralelos,
Novamente, isso para vetores. Então, eu estou perguntando, na verdade, se os vetores possuem a mesma direção. Então, dois vetores são paralelos se possuem a mesma direção. E possuir a mesma direção, bem, isso quer dizer que a partir de um vetor você deve ser capaz de esticar ou eventualmente inverter o sentido de tal modo que um vetor chegue no outro. Então, fazendo um desenho, então você tem, por exemplo, digamos o vetor U seja esse cara aqui, e você tem um outro vetor, deixa eu representar com essa cor verde, que é esse cidadão aqui que é o V. São dois vetores que estão na mesma direção. Então você consegue multiplicar alguma constante vezes U que o resultado dá V. Ou ainda, às vezes, o seu vetor está por aqui. Você, no caso, consegue multiplicar algum número vezes o vetor U, dando esse vetor laranja. Que aí, pelo meu desenho, o número seria negativo e menor do que 1, né? Porque você teria que encolher. De qualquer forma, traduzir... Não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá. Traduzir matematicamente que dois vetores estão na mesma direção quer dizer o quê? Que V, o vetor V, é igual a algum número alfa vezes U. Então, eu tenho que descobrir quais são os valores de Mn, de tal modo que eu possa escrever V como um alfa vezes U. Bem, então a gente só tem que, primeiramente, substituir as informações. Então, quem é o vetor V? 4, 2 e 2n menos 1. E o alfa U, então é alfa vezes esse vetor, então se aplica a distributiva, vai ser, opa, quase caí aqui, alfa vezes m mais 1, 3 alfa e alfa. Ok. Agora nós vamos analisar o que está escrito aqui. Então, dois vetores são iguais, então as suas respectivas coordenadas têm que ser iguais, devem ser iguais. Então, nesse caso, 4 é igual a alfa vezes m mais 1. Primeira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à primeira coordenada do lado direito. Agora, a segunda coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à segunda coordenada do lado direito. Terceira coordenada do lado esquerdo tem que ser igual à terceira coordenada do lado direito. Na segunda equação, a gente já sabe quem é alfa. Então, o nosso alfa é igual a 2/3. Só que não é o alfa que queremos descobrir. Nós queremos descobrir o valor de m e o valor de n. Então, vamos começar por aqui. Vou apagar aqui. Deixa eu ver, vou apagar aqui o quadro, né? Porque já estamos praticamente prontos. Tem que descobrir o valor de m e n de tal modo que os vetores sejam paralelos. Então, só reorganizando aqui a expressão para poder finalizar a questão. Então, cadê? Vou chamar esse aqui de 1. Vou chamar esse aqui de 2. Então, vamos começar pelo 2. Então, em 2, nós temos o seguinte. 2n menos 1 igual a alfa, que a gente já achou que é 2/3. Isso é equivalente a dizer que 2n é igual a 2/3 mais 1. Isso é equivalente a dizer que 2n, tirando o mínimo aqui, dá 5/3, que é equivalente a dizer que n é igual a 5/6. Então, uma parte da nossa resposta está pronta, quer dizer que n é 5/6. Falta agora o número 1, né? Então, na equação número 1, nós temos o quê? 4 é igual a 2/3 vezes m mais 1.
Então, primeiro, vou multiplicar e passar a dividir. Então, isso é equivalente a dizer que 12, né? Porque é 4 vezes 3, dividido por 2, é igual a m mais 1. 12 sobre 2 é a mesma coisa que 6, que é igual a m mais 1. E, por fim, m é igual a 5. Então, qual é a solução do nosso exercício? N é igual a 5 sobre 6, m é igual a 5. Tanto é que se a gente fizer a substituição, vamos ver o que acontece? Então, deixa eu colocar... pode ser pincel roxo. Então, aqui as coordenadas do vetor V vão ser 4, 2... Cadê o n? Esse aqui, né? Então, 2n menos 1. Então, seria... Vamos colocar assim. Vou direto. 5 terços menos 1. Que aqui vai dar 2 terços. Então, já vou substituindo tudo direto. O que eu estou fazendo, para vocês entenderem melhor, eu estou simplesmente substituindo o n por 5 sextos e realizando a conta. Opa! Perdão aqui. Quase tropecei. Então aqui eu já me esqueci o que quer fazer. Então é 5 sobre 3 com menos 1, 2 terços. É isso aqui. Então aqui dá 2 terços e aqui vai dar quanto? Bem, o nosso m é igual a 5, então aqui vai dar 6. 6 com 2 terços daqui. Então, vamos lá. 6 vezes o 2 terços. Então aqui dá 4. Aqui vai dar 3 vezes alfa. Então aqui dá 2. E aqui dá alfa, que é 2 terços. De fato, os vetores são iguais. Primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada, terceira coordenada com terceira coordenada. É uma prova real de que realmente o exercício, a resposta do exercício está correta. Será que existiria outra possibilidade para uma solução? Resposta é não, porque se você encontrou um valor para alfa que atende essa condição, se você encontrasse um outro alfa diferente, bem, ao você modificar os valores de mn, você ia alterar a direção. Então, realmente, esse alfa é a única solução, tanto é que o desenvolvimento da conta que nos levou a isso. Alfa necessariamente tinha que ser igual a 2 terços. Então, esse é um resumo geral de operações de vetores. Ainda temos muita coisa para estudar sobre este assunto, mas espero que esses exercícios tenham dado um bom panorama geral. Continue praticando, qualquer coisa me coloco à disposição e até a próxima.